Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Hoje vocês estão aqui na minha sacada, então não levem em consideração barulho de carro, barulho externo aí, porque não deu para gravar dentro onde normalmente eu gravo, vou gravar aqui. Porque eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante que o Senhor tem falado no meu coração esses dias a respeito de como nós estamos lidando com as redes sociais. Eu estava conversando esses dias com a Bárbara, minha esposa, e a gente estava trocando uma ideia a respeito do quanto que as redes sociais elas podem estimular as pessoas a viver um cristianismo muito esquisito, como por exemplo, pessoas que trocam de igrejas, como troca de roupa. Eu acredito que existe influência das redes sociais na vida dessas pessoas. Por quê? A rede social, ela basicamente existe um algoritmo, e esse algoritmo ele é feito para fazer você consumir somente aquilo que você gosta. Então, o teu Instagram, as tuas redes sociais, elas vão começar a te dar somente aquilo que você gosta. Elas vão começar a te conectar somente com pessoas que concordam com você e que pensam igual a você. Então, é muito natural pessoas, obviamente, não consumir conteúdos que vão contra ou de encontro com aquilo que ela pensa ou com o que ela acredita. Por que isso é um problema muito sério? Porque na vida real, na igreja, não é assim. Então você percebe que isso é facilmente propício de gerar pessoas que não conseguem se relacionar com outras pessoas, pessoas que pensam diferente por causa que estão acostumadas a viver nesse loop que o próprio algoritmo gera. Então a igreja ela não é um Instagram. A igreja ela não é uma rede social com algoritmo feito para te dar relacionamentos que você goste, que você concorde. Então, no final das contas, nós vamos ter muita dificuldade em relacionamentos reais, com irmãos reais, com pessoas reais, quando nós vivemos a maior parte da nossa vida dentro das redes sociais. Então, eu parei para observar isso, não sou nenhum sociólogo, né, para estar indo tão fundo assim, mas eu observei isso e eu decidi compartilhar porque eu acredito que a gente está vivendo um tempo que está sendo muito difícil o relacionamento entre irmãos. Então não é só uma questão do teu irmão pensar diferente de você, nós estamos vivendo num tempo realmente de polarização, onde não é mais o debate entre calvinismo e arminianismo, agora é qualquer pessoa que pensa diferente de mim, seja politicamente, seja doutrinariamente, seja uma teologia diferente, não estou falando de heresias, mas sei lá, vou dar um exemplo aqui, tem cristãos que são pré-tribulacionistas, eles acreditam que Jesus vai levar a igreja, arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Tem cristãos que são pré-tribulacionistas, que acreditam que Jesus ele só volta ao fim da grande tribulação e que a igreja vai passar por essa tribulação. São teologias diferentes, mas não necessariamente um é uma heresia e o outro não. Ou não necessariamente quem pensa de uma forma ou de outra, sei lá, deixa de ser cristão por causa disso. Não, é uma diferença doutrinária e tá tudo bem, não é, como eu posso dizer, não é essencial a fé em si, né? Dentro desse assunto, é claro que Jesus voltando antes ou depois da grande tribulação, o fato é que nós continuaremos fiéis e nós estamos esperando a volta do Senhor. Então, esse é só um exemplo para falar do que eu estou dizendo aqui, que não necessariamente alguém que pensa diferente de você é um herege, é um filho do diabo, algo assim. Mas a gente está vivendo num tempo na internet onde é muito propício nós fazermos isso. Todas as vezes que a gente se depara com alguém que pensa diferente, eu vou dar um exemplo, esse ano vai ser ano de eleição, então certamente na época da política a gente vai ver cristão aí se degladiando, como sempre acontece, né? E eu já vi pessoas tratarem o outro como descrente, como não irmão, porque essa pessoa tem uma visão política diferente do outro. E eu acho isso um absurdo, gente. Sinceramente, eu acho que a rede social ela tem adoecido as pessoas. Esse vídeo aqui é um vídeo sem roteiro, na verdade é mais um toque, sabe? Que eu realmente pensei assim, cara, eu preciso falar alguma coisa sobre isso, porque realmente eu tô percebendo isso. Quando você olha para a Bíblia, você vê que o relacionamento entre irmãos ele é difícil mesmo. O primeiro relacionamento entre irmãos foi entre Caim e Abel, e aí terminou em assassinato. Então a gente já vê que o negócio é bem complicado. Então você vai olhar para o relacionamento ali de Esaú e Jacó, você vai ver um irmão tomando a primogenitura do outro, você vai olhar para o exemplo dos irmãos de José que o venderam como escravo. Então você vai perceber que a relação entre irmãos ela tende a ser um pouco complicada, mas o que é curioso é que Jesus formou uma família e decidiu chamar esse povo, com que esse povo se chamasse entre si de irmãos. Então ele nos chama de membros de um mesmo corpo. A Bíblia usa a expressão família de Deus, a Bíblia usa o fato de nós sermos até irmãos de Cristo, feitos irmãos de Cristo, como disse o autor de Hebreus. Então Deus ele formou uma família. E se existe alguém capaz de redimir esse relacionamento entre irmãos, é o próprio Cristo.
E dentro da igreja é o lugar perfeito para isso acontecer. Só que aí entra a questão que eu estou levantando. Se nós vivemos mais nas redes sociais, nós estamos acostumados a tudo ser como um algoritmo de eu só consumir aquilo que eu gosto, aquilo que eu concordo, logo vai ser muito difícil haver um relacionamento saudável dentro da igreja entre irmãos. Por quê? Porque ali não tem como você parar de seguir. Ali não tem como você simplesmente parar de consumir aquele conteúdo porque você não gosta e porque é diferente do que você acredita. Não tem como fazer isso. E aí o que as pessoas fazem então? Elas se distanciam, elas mudam de igreja, elas pulam de igreja em igreja. Por quê? Porque no momento em que alguém pensa diferente dela ou alguém discorda dela em alguma coisa, ela quer parar de seguir. Porque na rede social é exatamente assim. Então você percebe que o fato de nós vivermos tão intensamente dentro da rede social e consumirmos esse algoritmo que nos dá só o que a gente gosta pode ser muito prejudicial na vida real mesmo. Então, sei lá, é só uma reflexão. Nós devíamos pensar mais sobre isso, nós devíamos vigiar mais se a gente não está se relacionando somente com quem concorda com a gente e a gente está fazendo acepção de pessoas quando se trata de pensamento diferente. E, na verdade, esse vídeo ele tem o intuito de te provocar uma reflexão de será que você está lidando bem, está lidando como deveria, com quem pensa diferente de você, ou você está querendo fazer como Caim, automaticamente matar o teu irmão porque ele pensa diferente de você? Ou será que você está conseguindo conviver com quem é diferente de você ou pensa diferente? Isso são coisas que nós deveríamos nos perguntar, porque nós estamos vivendo num tempo que o diabo continua tentando destruir a relação entre os irmãos. E eu estou pensando há alguns dias sobre isso, que a rede social está potencializando isso, porque a gente quer logo parar de seguir, né? A gente quer logo parar de consumir aquele conteúdo quando ele não é algo que nós gostamos de fato. E na vida real não dá para fazer isso, né? Na igreja não dá para fazer isso. Então, que a gente pense sobre isso aí. Espero que Deus te abençoe com isso. Você pare para pensar, meu amigo, como é que tá as tuas relações verdadeiras dentro da tua igreja, no teu ciclo de amizade. Como é que você tá lidando com as diferenças dos teus irmãos. E é isso. Deus abençoe vocês. Falou.